Imagine que neste exato momento a humanidade esteja atravessando não apenas uma crise econômica, política, ambiental ou social, mas uma grande mudança de consciência. Uma transição que não acontece somente nos governos, nas instituições ou nas estruturas externas do mundo. Ela acontece dentro de cada ser humano, em cada escolha entre o egoísmo e a fraternidade, entre a violência e a paz, entre a indiferença e a caridade, entre continuar repetindo velhos padrões ou assumir finalmente a responsabilidade pela própria transformação. O livro A Decisão, Cristos Planetários define o futuro espiritual da Terra, apresenta uma narrativa espiritual sobre o destino da humanidade e sobre uma possível nova etapa evolutiva do nosso planeta. Mas a principal pergunta da obra talvez não seja o que acontecerá com a Terra. A pergunta mais importante pode ser: o que acontecerá conosco diante das escolhas que fazemos todos os dias? Hoje, vamos refletir sobre a regeneração planetária, o despertar da consciência e o papel de cada pessoa na construção do futuro espiritual da humanidade. Seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, é importante esclarecer que este conteúdo apresenta uma interpretação reflexiva da obra dentro da visão espírita. Não se trata de compreensão científica nem de previsão de datas ou acontecimentos inevitáveis. O objetivo é compreender a mensagem moral e espiritual proposta pelo livro e traduzi-la para a nossa vida prática. A obra foi publicada pela editora Rufaux e psicografada por Samuel Gomes. Em seu prefácio, é apresentada como o encerramento da chamada Trilogia Regeneração. Após as obras Futuro Espiritual da Terra e Checkmate nas Sombras, a Vitória da Luz. Mais do que falar sobre acontecimentos grandiosos, o livro convida o leitor a desenvolver sentimentos nobres, ampliar sua capacidade de amar e participar conscientemente da renovação do planeta. Portanto, não vamos buscar sensacionalismo. Vamos buscar entendimento, responsabilidade e esperança. O título da obra é direto: A Decisão. Mas qual decisão? Na narrativa apresentada pelo livro, seres espirituais de elevada condição, denominados Cristos planetários, participariam de encontros relacionados ao processo evolutivo da Terra. A obra menciona decisões anteriores, associadas à formação e à trajetória do planeta, e apresenta um novo encontro ligado ao futuro espiritual da humanidade. Dentro desse contexto, a Terra estaria atravessando um período decisivo de transição. Entretanto, é fundamental não interpretar essa ideia como uma sentença de medo, condenação ou fatalismo. A decisão espiritual apresentada na obra não elimina o nosso livre-arbítrio. Pelo contrário, ela aumenta a nossa responsabilidade. É como se a humanidade estivesse diante de uma porta. A porta para uma nova etapa de convivência, consciência e fraternidade estaria aberta. Mas atravessá-la depende das escolhas de cada um. A verdadeira decisão não acontece apenas em assembleias espirituais descritas no livro. Ela acontece também na intimidade da consciência humana. Decidimos quando controlamos uma reação agressiva. Decidimos quando abandonamos um preconceito. Decidimos quando usamos nossos recursos para ajudar. Decidimos quando preferimos a verdade à conveniência. O futuro coletivo é construído pela soma dessas pequenas decisões. A expressão Cristos planetários pode causar estranhamento em quem está tendo o primeiro contato com esse tema. Dentro da visão apresentada pela obra, cada planeta teria uma direção espiritual associada a seres de elevada evolução, responsáveis por acompanhar seu desenvolvimento. Jesus seria o Cristo relacionado à Terra. Isso não significa diminuir sua importância. Ao contrário, dentro da narrativa do livro, Jesus é apresentado
como uma referência espiritual, moral e amorosa para a humanidade terrestre. A imagem dos Cristos planetários amplia a ideia de uma criação organizada, na qual diferentes mundos também atravessariam um processo de aprendizado e evolução. A Terra, portanto, não seria um ponto isolado no universo. Seria parte de uma comunidade cósmica muito maior. Essa concepção conduz a uma reflexão importante. Se fazemos parte de uma grande família universal, por que ainda vivemos como inimigos dentro da mesma casa? Por que usamos fronteiras, culturas, crenças, etnias e condições sociais como justificativas para a separação? Uma das mensagens centrais da obra é que a humanidade precisa superar o sentimento de isolamento. Precisamos compreender que pertencemos uns aos outros, não no sentido de posse, mas de responsabilidade. O sofrimento de uma parte da humanidade afeta o conjunto. A violência praticada contra uma pessoa fere a dignidade de todos. E toda ação de amor também produz efeitos que ultrapassam quem a recebe. A chamada regeneração planetária é um dos principais temas do livro. Mas o que significa regeneração? Regenerar é reconstruir, é recuperar, é reorganizar algo que foi ferido, desgastado ou desequilibrado. Na perspectiva espiritual da obra, a Terra deixaria gradualmente uma condição marcada por provas, conflitos e expiações mais intensas para se tornar um mundo em que o bem começaria a predominar. Isso não quer dizer que todos se tornariam perfeitos de um dia para o outro. Também não significa ausência completa de dificuldades. Um mundo de regeneração ainda teria desafios. A diferença estaria na forma de enfrentá-los. Em vez de transformar divergências em guerras, as pessoas buscariam diálogo. Em vez de utilizar o poder para exploração, buscariam cooperação. Em vez de competir pela destruição do outro, aprenderiam a prosperar conjuntamente. A transformação exterior seria consequência de uma mudança interior. A obra insiste que conhecimento espiritual sem aplicação prática não é suficiente. Não basta conhecer princípios elevados. É preciso senti-los, vivê-los, transformar-se em um exemplo. Ser, como diz a narrativa, um livro vivo da espiritualidade. Esta talvez seja uma das mensagens mais necessárias para o nosso tempo. A humanidade não precisa apenas de mais informação. Precisa de maturidade para aplicar aquilo que já sabe. Em determinado momento, a obra apresenta a ideia de que a nova etapa espiritual não seria conduzida somente pelo desenvolvimento intelectual. A humanidade já acumulou conhecimento extraordinário. Construímos tecnologias, cruzamos oceanos, exploramos o espaço, conectamos continentes e temos acesso imediato a uma quantidade gigantesca de informações. Mas ainda não aprendemos completamente a conviver. Somos capazes de enviar uma mensagem para o outro lado do planeta em segundos, mas frequentemente não conseguimos ouvir quem está ao nosso lado. Temos recursos para produzir alimentos em grande escala, mas convivemos com a fome. Criamos sistemas avançados de comunicação, mas alimentamos discurso de ódio. Desenvolvemos armas capazes de destruir cidades, mas ainda lutamos para construir paz dentro de casa. O problema da humanidade não é apenas falta de inteligência, é falta de educação emocional e espiritual. O livro propõe a passagem da espiritualidade, compreendida apenas pela mente, para a espiritualidade sentida pelo coração. Isso significa desenvolver empatia, perceber a dor do outro, reconhecer nossos próprios conflitos, abandonar a necessidade de sempre vencer.
aprender a servir e compreender que a espiritualidade verdadeira não está somente em discursos, rituais ou conhecimentos. Ela aparece na maneira como tratamos as pessoas. Livros sobre transição planetária podem ser interpretados de forma inadequada quando alimentam medo, ansiedade ou obsessão por datas. Esse não deve ser o foco da nossa reflexão. A própria mensagem moral da obra aponta para a responsabilidade, serenidade e serviço. Quando alguém transforma espiritualidade em pânico, perde o sentido principal do ensinamento. A pergunta não deveria ser: qual desastre acontecerá? A pergunta deveria ser: como posso estar preparado moralmente para qualquer circunstância? Preparação espiritual não significa estocar medo, significa desenvolver equilíbrio. É aprender a manter a calma diante das dificuldades, é fortalecer relações, é praticar solidariedade, é cuidar da saúde emocional, é participar da comunidade, é abandonar comportamentos destrutivos, é compreender que ninguém evolui isoladamente. A obra menciona conflitos, transformações sociais, fenômenos naturais e processos de reajuste. Porém, sua orientação central não é fugir do mundo, é trabalhar pela melhoria do mundo. Não devemos usar a ideia de transição para julgar quem ficará ou quem partirá. Essa postura alimentaria exatamente o orgulho e a separação que precisam ser superados. A verdadeira preparação é tornar-se mais humano. Um dos pontos mais importantes da obra é a preservação do livre-arbítrio. Não haveria imposição da espiritualidade superior. Cada consciência teria liberdade para aceitar ou rejeitar o convite à transformação. Isso nos mostra que a evolução não acontece por força, ela acontece por amadurecimento. Podemos receber orientações, oportunidades, exemplos e experiências, mas a decisão final é nossa. Essa liberdade, entretanto, não nos livra das consequências. Toda escolha produz resultados. Quando alimentamos violência, colhemos instabilidade. Quando sustentamos mentira, destruímos confiança. Quando praticamos egoísmo, criamos isolamento. Quando cultivamos fraternidade, construímos segurança. Quando servimos, participamos da solução. Quando perdoamos, libertamos a nós mesmos. A lei de causa e efeito, dentro da visão espírita, não deve ser entendida como vingança divina. Ela é um processo educativo. As consequências nos ajudam a compreender o valor de nossas escolhas. A dor não seria uma punição arbitrária. Seria muitas vezes o resultado de decisões que precisam ser revistas. Por isso, a transformação começa quando paramos de culpar apenas o mundo e perguntamos: qual é a minha parcela de responsabilidade? A obra também aborda o chamado fim do mal. Essa expressão não deve ser compreendida como a destruição definitiva de pessoas. Na perspectiva espírita, nenhum espírito estaria condenado eternamente. O mal seria uma condição temporária, ligada à ignorância, à rebeldia, ao egoísmo e à resistência ao bem. Assim, o fim do mal seria o fim da sua predominância. Seria o enfraquecimento das estruturas que sustentam exploração, violência e corrupção. Mas há uma dimensão ainda mais íntima. Antes de desejar o fim do mal no mundo, precisamos observar como ele se manifesta dentro de nós, na impaciência, na vaidade, no desejo de humilhar, na necessidade de controlar, na indiferença diante da dor, na mentira aparentemente pequena.
no preconceito disfarçado de opinião, na omissão diante da injustiça. O mal coletivo é alimentado por hábitos individuais repetidos em larga escala. Da mesma maneira, o bem coletivo nasce de pequenos gestos multiplicados. Uma sociedade mais justa não começa somente com novas leis, começa com novas consciências. Não basta retirar pessoas violentas do poder, é necessário retirar de nós o desejo de dominar. Não basta condenar a corrupção externa. Precisamos abandonar as pequenas desonestidades que normalizamos. O fim do mal começa quando deixamos de alimentá-lo. Em um dos momentos mais importantes da narrativa, a resposta sobre como colaborar com a transformação do planeta é profundamente simples. Amar, mas não um amor apenas emocional ou abstrato. Amor transformado em ação. A obra aponta a caridade e o trabalho no bem como contribuições efetivas para a regeneração. Isso muda completamente a nossa visão. Não somos espectadores de um acontecimento espiritual. Somos participantes. Cada atitude de auxílio contribui com o ambiente coletivo. Escutar alguém em sofrimento, alimentar uma família, acolher uma pessoa sem julgamento, ensinar, visitar, perdoar, orientar, proteger a natureza, trabalhar honestamente, cuidar de quem depende de nós. Essas ações podem parecer pequenas diante dos grandes problemas do mundo, mas a transformação coletiva sempre começa em uma escala humana. Não controlamos todas as decisões políticas. Não conseguimos impedir sozinhos todos os conflitos. Mas podemos impedir que a violência se reproduza por nosso intermédio. Podemos criar paz no espaço que ocupamos. Podemos transformar nossa casa, nosso trabalho e nossa comunidade em pequenos núcleos de regeneração. Essa é a espiritualidade aplicada. Outra parte importante do livro trata da reencarnação, dos compromissos familiares e da preparação de André Luiz para uma nova experiência física. Independentemente de como cada pessoa compreenda essas narrativas, há uma lição prática poderosa. A família é um campo de aprendizado. Nem sempre convivemos apenas com pessoas que pensam como nós. Muitas vezes, os relacionamentos mais próximos revelam nossas maiores fragilidades. É dentro da família que aprendemos paciência, responsabilidade, renúncia, perdão, limite, cuidado. Também é ali que repetimos padrões antigos ou iniciamos uma nova história. Quando alguém decide quebrar um ciclo de violência, já participa da regeneração. Quando pais educam seus filhos com respeito, consciência e afeto, colaboram com o futuro. Quando um casal substitui disputa por diálogo, uma estrutura de paz começa a nascer. Quando familiares aprendem a discordar sem se destruir, a humanidade avança dentro daquela casa. A regeneração planetária não é apenas um fenômeno cósmico. Ela começa na mesa da cozinha. Diante de tudo isso, quero propor 5 decisões práticas inspiradas na mensagem central do livro. Primeira decisão: vigiar os pensamentos. Pensamentos repetidos formam sentimentos, atitudes e ambientes. Não precisamos alimentar mentalmente aquilo que não desejamos manifestar. Segunda decisão: substituir julgamento por compreensão. Compreender não significa concordar com tudo. Significa reconhecer que cada pessoa está em um estágio diferente de aprendizado. Terceira decisão: transformar crença em prática. A espiritualidade deve aparecer no comportamento principal nos momentos difíceis. Quarta decisão: participar do bem. Escolha uma ação concreta,
Ajude uma instituição, apoie uma família, visite alguém, ensine algo, ofereça seu tempo. Quinta decisão: construir paz nas pequenas relações. Antes de desejar paz mundial, observe como você reage dentro de casa, no trânsito, no trabalho e nas redes sociais. A paz planetária será a soma de milhões de pessoas que aprenderam a não espalhar conflitos. Talvez o maior ensinamento de A Decisão seja que o futuro espiritual da Terra não deve ser observado apenas como algo distante, grandioso ou misterioso. O futuro começa agora. Começa na próxima palavra que você pronunciar, na próxima escolha, na forma como você tratar alguém que pensa diferente, na coragem de reconhecer um erro, na decisão de perdoar, na disposição de servir. A humanidade pode estar atravessando uma grande transição. Mas nenhuma transição coletiva terá valor se não produzir transformação interior. Não basta esperar um mundo novo, é preciso tornar-se uma pessoa nova. Não basta pedir que a paz desça sobre a terra. É necessário retirar a guerra dentro de nós. Não basta aguardar a vitória da luz. É preciso acender a própria luz. A decisão espiritual mais importante não é sobre o que acontecerá amanhã. É sobre quem escolhemos ser hoje. Agora, eu quero deixar uma pergunta para você. Qual decisão espiritual você sente que precisa tomar nesse momento da sua vida? Talvez seja perdoar alguém, abandonar um hábito, recomeçar um projeto, cuidar da sua família, participar de uma ação de caridade ou simplesmente voltar a acreditar que a transformação é possível. Escreva nos comentários. Sua reflexão pode ajudar outra pessoa que esteja vivendo um desafio semelhante. Compartilhe este episódio com alguém interessado em espiritualidade, regeneração planetária e transformação da consciência. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Que possamos deixar de ser apenas observadores do futuro e nos tornar colaboradores conscientes de um mundo mais justo, fraterno e espiritualizado. Que a paz comece em nós. Até o próximo episódio.